De volta com o Jogo do Poder, hoje contando também com a presença do jornalista Walter Diogo, que no próximo dia 6 de fevereiro está lançando o seu livro A História dos Presidentes, Amor e Ódio nas Eleições do Brasil. Na livraria da Travessa, no Shopping Leblon. Shopping Leblon. Ô, Ricardo, isso daí devia ser livro para o ensino médio. Todo garoto de 16, 15 anos. Beber na água. Essa ideia é colocar para as escolas, né? Isso. O pessoal conhecer o que foi cada governo do Brasil. Secretário, a inclusão digital, esse é um tema de extrema importância, extremamente importante. Nós estamos vendo que há um trabalho desenvolvido pela sua pasta muito correlacionado com o processo de pacificação das comunidades aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje há um avanço, há um grande legado do governo Sérgio Cabral, a grande vitória foi exatamente a pacificação do Rio de Janeiro. E ao lado dessa pacificação, eu sinto que no dia seguinte a sua pasta chega com um projeto de inclusão digital nessas comunidades. Há quantas anda esse projeto? Que tipo de avaliação você faz? E até que ponto isso pode avançar? Nós poderemos ter daqui a pouco, quer dizer, wireless em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todo o estado? Enfim, qual é a sua avaliação? Ricardo, esse tema é muito legal. Primeiro é que nós pegamos universidades e as universidades desenvolveram o Wi-Fi dentro das comunidades. E as universidades não tinham expertise da prática de colocar. Vou te dar um exemplo. Nós botamos na Avenida Brasil. Dos 53 quilômetros de cabo de fibra ótica, roubaram 40. Roubaram 40? E o cabo de fibra ótica não tem valor econômico. Porque o projeto tinha um erro, que era o cabo aéreo, do lado do cabo de cobre. Na confusão leva uns dois. Lógico. Hoje o prefeito, qual é o cara que tinha expertise disso? Segundo, na Baixada, nós queremos que os prefeitos nos ajudem a cortar as árvores, porque a árvore às vezes tira o sinal da antena, a intermitência da rede elétrica queima a antena. Então isso é um projeto de pesquisa que o meu sonho é que todo mundo possa acessar 600, 700K nas comunidades mais carentes. Perfeito. Quem quiser 1 mega, 2 mega, 10 mega, tem que comprar. Vou te dar um exemplo. Na Rocinha tem 5.500 acessos diários. No Santa Marta tem 1.800. Nós estamos com 30 mil acessos gratuitos diários da internet no programa Registrado Digital. Agora, nós vimos o seguinte, dentro das comunidades é muito mais simples do que nas rodovias e nas vias. Agora, quem é responsável pela Baixada? Universidade Federal Fluminense. Responsável pela Rocinha, PUC. Responsável pela Vila Militar, o IME. Nós colocamos os recursos dentro das universidades e queremos agora estimular isso. Por exemplo, nós estamos inaugurando a antena do morro da caixa d'água, lá da Mangueirinha, em Caxias, que vai dar um sinal fantástico para todo o primeiro distrito. Agora, não é fácil, porque tem gente que faz vandalismo na antena. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito legal. Você mostrar que a internet é o principal meio de educação que hoje tem no mundo, de democratizar a comunicação, democratizar o conhecimento. Nós queremos, eu sou o defensor que a internet seja mantida por anúncio, igual a rádio. O cara fornece a rede, o cara bota o anúncio e até 1 mega, todo mundo tem que ter internet. Internet é um sonho da educação, da saúde, da mobilidade, da vida. Esse projeto é meu. É o projeto de você botar a internet em todas as comunidades. Secretário, eu queria mudar um pouco o foco aí. O senhor sabe que o senhor é do PSDB. Não, PSB. E o PSB está na base do governo, né? E o senhor deve fazer muito carinho com o governo federal. Mas o senhor não fez nenhuma referência ao governo federal até agora. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem como desafio grande o pré-sal. A demanda de gente para trabalhar no pré-sal é uma loucura. O senhor vai precisar de técnico para o pré-sal. Eu queria saber do senhor o que é que o senhor está esperando do governo federal em termos de ajuda para essa área, entende? Para formar técnico para o pré-sal, porque o Rio de Janeiro é o grande centro de produção de petróleo do Brasil mesmo, e a demanda vai ser muito grande. E a dona Dilma mudou até o ministro ontem da sua área. Não sei se o senhor gosta da reforma, se o senhor é a favor da reforma, ou está achando que ela está precipitada, mas isso até eu gostaria de saber. Mas eu queria que o senhor falasse, como é que o senhor está vendo a ajuda do governo federal nesse seu desafio? Walter, eu tenho o prazer de ter uma relação pessoal com Lula. Não é? Eu fiz as campanhas do Lula, fui tesoureiro da campanha do Lula. Né? E acho que esse país aprendeu a conviver com uma realidade da distribuição de renda no governo Lula.
E a Dilma continua com isso. Eu não vejo reforma ministerial. Quer dizer, o Haddad vai ser prefeito, o Aloysio saiu, foi para o governo do Haddad, e ela está levando o Raupp, que é uma excepcional qualidade. Eu não gosto muito desse negócio de técnico. Né? Técnico é se o cara for assim, vai ser um administrador de hospital, aí ele vai ser médico. Um técnico de administração hospitalar. O ministro da Ciência e Tecnologia ele tem que ser um político da área de Ciência e Tecnologia. Logicamente, o Raupp é um físico que conhece profundamente, não é? Agora, ele vai cuidar da área nuclear, vai cuidar da área de formação profissional, vai cuidar da área de pesquisa. Então, eu acho que o Raupp tem essa capacidade. Não é? E acho que a saída do Haddad para ser prefeito, o Aloysio também é uma boa. Agora, tem algumas mudanças que são ajustes. Esse negócio de reforma ministerial, para mim, não existe. O que existe são ajustes de um governo que teve uma enorme dificuldade de substituir um gênio da política, que é o Lula, e está saindo muito bem. Daqui a pouco a Dilma entra na categoria desses grandes presidentes. Entendeu? Além de secretário, além de deputado federal, eu sou presidente regional do PSB no Rio de Janeiro também. O PSB em Brasília, com o episódio do ministro Fernando Bezerra, ficou numa situação um pouco delicada, ele foi muito alvejado, muito criticado, e aí o PSB parecia que ficou, obviamente, na base do governo, mas meio que namorando o PSDB, porque o PSDB também não criticava o PSB, visando possivelmente uma aliança no futuro, visando um namoro posterior. Quer dizer, afinal de contas, o PSB se propõe, pelas informações que o senhor tem, pelo trânsito que o senhor tem na direção nacional, a ficar firme desse lado, ou o PSB está aqui flertando com o PSDB lá? Ô, Ricardo, eu sou um apaixonado por Fernando Pessoa. Mas tem esse namoro mesmo? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Por exemplo, aqui o Sérgio Guerra é oriundo do PSB. O Sérgio foi meu vice-líder. E eu fui vice-líder do Sérgio. Não é? O Sérgio foi secretário do Arraiz. Agora, o problema é que a política no Brasil, ela tem que sofrer um avanço maior, porque os partidos se igualam muito. Eu estou falando isso como presidente do PSB. Né? Eu acho que tem uma nova geração de governadores, que é o Sérgio Cabral, o Eduardo Campos, o Aécio e o Deda, que esse movimento não chegou no Legislativo. O Legislativo ainda está atrelado a práticas, e o próprio município também não chegou nessa modernidade. Nós temos que fazer a grande reforma política desse país, da modernidade chegar no Legislativo, da modernidade chegar na gestão municipal, como chegou no governo do Rio, no governo de Minas, no governo de Pernambuco, no governo de Sergipe. Por exemplo, o Aécio podia estar no PMDB, o Sérgio podia estar no PSB, o Eduardo podia estar no PMDB. Agora, qual é a grande diferença disso? É que essas pessoas têm profundas raízes com os seus sentimentos. Então, o Eduardo Campos, ele tem uma raiz forte no sentimento da centro-esquerda. O Sérgio Cabral foi do Partido Comunista, não é? O Aécio era sobrinho preferido do Tancredo. O senhor está querendo dizer que os governadores precisam ter uma influência maior sobre a indicação de ministros e sobre o governo federal? Eu acho que os governadores terão uma influência maior na formação dos quadros do Legislativo. Não é? Isso daí é no processo da reforma política. Eu vejo assim a forma republicana e democrática que o Cabral governa. Na minha pasta, quem indicou as pessoas fui eu. Eu duvido que o Cabral discuta com o Mariano a indicação de comandante de batalhão. Isso é republicano, mas há 10 anos atrás, o deputado estadual queria nomear o cara da Receita, o diretor do hospital. Não pode. A função do Legislativo é fiscalizar e legislar. Mas, infelizmente, o que aconteceu é que o Legislativo queria fazer. E eu acho que essa é a grande mudança desse país, que começou com Lula. O Lula foi, na verdade, a grande figura da reforma política. Secretário Alexandre Cardoso, eu vou fazer um rápido intervalo, mas vou deixar uma pergunta. Há uma dúvida em relação à posição do deputado federal Romário. Ele, em alguns momentos, tem ameaçado o PSB
tem se colocado numa posição de rebeldia, dizendo que vai ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, a despeito do PSB não aprovar essa candidatura, a despeito do PSB já ter um acordo firmado com o prefeito Eduardo Paz. Eu quero saber qual é a posição do PSB em relação ao Romário dentro de instantes. Jogo do Poder volta em 1 minuto.